Pessoal, vamos falar hoje de simbolismo. Essa escola também que é poética, totalmente poética, tá? Simbolismo esse, gente, que veio dar um novo tom para aquele pessoal que queria falar só das verdades, né? Aquele pessoal que era objetivo. Então aqui a gente vai ter o retorno do sentimento, o retorno da subjetividade. Quem que é esse rapaz bonito que parece o Ed Murphy? Esse aqui, gente, um dos maiores escritores que nós temos, um dos maiores poetas que nós temos, e já já nós vamos falar dele, tá? Então hoje nós vamos falar de simbolismo, o símbolo, tá? Trabalhar com símbolo, gente. E o que é esse simbolismo na nossa poesia? Imagine o seguinte, quando você transforma objetos em símbolos. Quando você fala da camisa, eu, por exemplo, estou com uma camisa muito bonita da escola, e é uma camisa, ok? Mas quando você traz isso para a questão do futebol, por exemplo, assim, que você tem defender a camisa, quando você pega essa camisa e transforma num símbolo, é aí que a gente tem a questão do simbolismo. Por exemplo, anéis, né? Tem muitas moças que gostam de anéis. Quando você pega esses anéis e transforma esses anéis em um símbolo de união, a questão da aliança, então assim, a aliança, a união, isso transformando objetos em símbolos. E aí a gente vai ter essa transformação de ideias, essa transformação de sentimentos em símbolos. Por isso o simbolismo. O símbolo agora será estudado. Deu para entender? O símbolo será a nossa força. Então aconteceu quando? No final do século XIX. Opa! Também, Paulo. Gente, lembrando que nós temos no final, na segunda metade do século XIX, nós temos 4 escolas literárias que estão acontecendo simultaneamente, uma do lado da outra. Né? Se a gente fosse trazer isso para a música, a gente está tendo um sucesso, né? Do sertanejo, do axé, do funk e do arrocha, tudo ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem 2 escolas prosaicas, o realismo e o naturalismo, fazendo sucesso na mesma época. E a gente tem o parnasianismo e o simbolismo poético fazendo sucesso tudo junto. Ok? Então o simbolismo é uma escola poética que está acontecendo junto com as outras 3. Mas está dando certo. Quer dizer, naquela época achava-se que o simbolismo não ia dar tão certo assim. Porque o simbolismo, gente, ele é uma escola literária que foi marginal. Lembra quando eu expliquei para vocês a questão das margens? Né? O que está acontecendo no centro, na capital, é mais centralizado. Mas quando acontece em outras regiões do Brasil, está acontecendo às margens. Então, ou seja, é marginal. Ok? O simbolismo ele acontece mais em outros estados brasileiros, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, o simbolismo foi mais marginal. E por essa escola não acontecer no centro, né, no olho do furacão, as pessoas achavam que não ia dar muito certo. A escola que não era muito acreditada na época. Só que o que aconteceu durante o passar do tempo? O simbolismo então ganhou força, né? Você vai ver que muitos poetas modernistas daqui a pouco vão beber do simbolismo. E o parnasianismo, que era a força da época, que falava de vaso, que falava de pomba, perdeu força. Então, uma escola que era desacreditada na época ganhou, né, força, e a escola que ganhava dinheiro, que era o parnasianismo, perde força. Então, lembra qual que era a principal característica do parnasianismo? A arte pela arte. Aqui, o simbolismo, a principal característica dele é ser anti-parnasiano. Ok? Principal característica, eu não quero ser parnasianismo. Então a gente tem um retorno do subjetivismo, o retorno do sentimento. Tá? Porque antes, realismo, naturalismo e parnasianismo eram bastante objetivos, né? Então, aqui agora a gente vai ter o retorno do sentimento, tá? Dentro do simbolismo. E por falar de simbolismo, a gente tem que falar desse rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui que dá o pontapé inicial, é ele que começa a bagunça do simbolismo. Bagunça organizada, tá, gente? Aonde que foi para variar? Na França. A França fazendo mais uma escola literária. E o nome desse rapaz é Charles Baudelaire. Ok? O francês não é muito legal não, mas é Charles Baudelaire. E quando que ele começa esse contexto? Quando ele reúne os seus amigos, né? Ele
começa a escrever sobre essa nova escola literária parnasiana. E ele começa a escrever objetos contra esse parnasianismo que estava acontecendo na França. E ele, escrevendo esses textos, ele faz um livro chamado As Flores do Mal. E aí a gente pega a flor como símbolo e começa a escrever sobre essa flor símbolo. Né? O que a flor é, o que a flor faz e o símbolo da flor. Então a flor está trabalhando com esse símbolo e trazendo então esse livro As Flores do Mal. E o que fala esse livro As Flores do Mal? As Flores do Mal, que foi editado em 1857, provocando imediato grande escândalo. Por quê, gente? Porque esses poetas simbolistas, eles traziam à tona a questão da dor, a questão do sentimento, do sensualismo, coisas que não eram trabalhadas na época. E isso, gente, gerou escândalo, né? E esse livro, As Flores do Mal, esse símbolo das flores, trazendo esse escândalo com esse texto mais pesado, ele foi, inclusive, gente, censurado. Muitas páginas foram arrancadas. Exemplares desse livro foram vendidos com páginas arrancadas. Então, assim, fez com que esses poetas, daqui a pouco, ganhassem até um apelido, porque trabalhavam, mexiam na ferida realmente das pessoas. Então, nas Flores do Mal, não contém poemas, nem lendas, nem nada que tenha a ver com uma forma narrativa. Não há nelas nenhum discurso filosófico. A política está ausente por completo. As descrições escassas são sempre densas de significado, mas no livro tudo é fascinação, música, sensualidade, abstrata e poderosa. Gente, aqui a gente vai ter esse retorno à subjetividade que a gente tinha no romantismo. Lembra que as outras 3 escolas literárias, elas eram antirromânticas? Aqui a gente tem um retorno da subjetividade, mas não era aquela subjetividade do romantismo, não era a mulher amada, a mulher idolatrada, não. Agora a gente vai falar de sentimentos muito mais sentidos numa questão mais profunda do sentimento. E já a gente vai falar sobre isso. Então essas Flores do Mal fizeram isso. E lá na França a gente tem esses escritores que trouxeram esses sentimentos à flor, a questão da dor, da perda, né? Então a gente tem o Charles Baudelaire, a gente tem o Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Mallarmé, que são escritores que mexeram na ferida, na ferida que mexe com todos, né? A questão da morte, a questão do desapego, das pessoas que se vão. Então, mexer nesse contexto, nessa ferida, que a gente não sabe, até hoje a gente estuda o que acontece, né? O porvir, isso fez com que esse pessoal ganhasse um apelido, né? E o apelido deles foi Poetas Malditos, por tocarem na ferida da população, ok? Isso lá na França. E aí vem para o Brasil, né? Porque a gente compra muita ideia dos gringos, né? Principalmente da Europa. Então, gente, quando a gente vai falar do simbolismo, do símbolo, eu trouxe essa ilustração aqui para vocês, ó. Imagina num mineiro, capial, um caipirinha mesmo. Agora, esse mineirinho, ele vai fazer algumas perguntas para nós, que é a seguinte. A música sertaneja das escolas literárias. Então, gente, eu costumo dizer que o simbolismo é a música sertaneja das escolas literárias. Pensa numa dor, ok? Pensa numa escola literária que trabalha com dor. Essa. Então, por isso a questão da música sertaneja. E o caipirinha fazendo as perguntas dele seria as seguintes. Cotô, Poncovô, Dom Covim. Essas perguntas, gente, são perguntas, lógico, saindo um pouquinho do humor, mas são perguntas que tentam ser explicadas, são questionadas na questão do simbolismo. Que é aonde eu estou, para onde eu vou, da onde eu vim. São perguntas universais, né? São perguntas que até hoje a gente tem se perguntado e que não foram respondidas. Então a gente trabalha com essa questão muito subjetiva, uma questão muito interna. O simbolismo trabalha com isso. E aí a gente tem o Ed Murphy, né? Parece com ele, o ator lá de Hollywood, Ed Murphy. É o nosso poeta negro, gente. Nós temos escritores e esse rapaz aqui, Cruz de Souza, também conhecido como Cisne Negro, ou mesmo o Dante Negro, né, fazendo referência a Dante Alighieri, ele foi, gente, um poeta fantástico.
negro, que ganhou status. Mas essa cor, gente, numa época extremamente escravocrata, extremamente racista, fez com que ele sentisse muita dor. E ele tem uma história de vida assim gigantesca. Porque, negro numa época abolicionista, numa época escravocrata, ele perde a família. Vocês lembram do mal do século? A tuberculose. Ele perde a família, mulher e filhos, para a tuberculose. Então ele tem a questão de ter vivido o racismo, ele tem a questão de ter vivido a perca da mulher e dos filhos. Então um rapaz, gente, que tem muita dor interna. E ele vai passar esse sentimento para suas poesias. Ok? Então a questão da perca, a questão da vivência com o racismo, tudo isso faz com que essa dor que ele vem carregando durante os anos se transforme em poesia. Até por isso essa questão da dor como símbolo. Ok? Então vamos lá. O que tem dentro das poesias dele? Sofrimento. Esse sofrimento que ele vem carregando desde novinho. Ok? Sofrimento pela perda, sofrimento pelo racismo vivido e por aí vai, gente. Porque imagina você ser negro numa época que a escravatura tinha sido abolida há pouco. Né? Cor branca. Gente, os textos do Cruz de Souza, ele fala muito, ele remete muitas coisas à cor branca. Né? Não necessariamente fala assim, o branco em si. Mas ele trata, acho que até pela questão racial que ele viveu, ele traz à tona muitas coisas que remetem à cor branca. Por exemplo, névoa, neblina, véu de noiva, que são... já remete às cores brancas. Então assim, você vai ver muita poesia do Cruz de Souza que remete à cor branca. Vai aparecer muita coisa remetendo, muitas situações remetendo à cor branca. Entendeu? Ele fala muito disso nas suas poesias. Erotismo, né, ele traz a questão do erotismo nas suas poesias, uma sexualidade exacerbada nas suas poesias, até por isso que é uma poesia que choca, né? Espiritualidade. Gente, para onde eu vou? E o depois? Né? Será que eu vou encontrar com os meus? E a morte? O que é a morte? O que é morrer? O que fica? Né? Por que a poesia simbolista ela é anti-parnasiana? Porque o parnasiano gostava de escrever bonito. Ele gostava de falar como era construído um vaso. Mas o simbolista ele fala, o que adianta eu escrever sobre o vaso se eu não sei o que está passando aqui dentro? Eu tenho que falar o que está passando aqui dentro. Então esse sentimento é que vai fazer com que o simbolismo ganhe tanta força no depois. Essa subjetividade. Ok? E o nosso segundo escritor mais famoso, o nome dele era Alfonso de Guimarães. E esse Alfonso de Guimarães, gente, também remete à dor. Por quê? Porque ele perde a noiva. A noiva dele, a moça que ele ia se casar, morre. E isso faz com que ele escreva sobre ela, sobre as coisas que ela, essa perca que ele teve, faz com que ele seja um escritor também simbolista. Então o que tem dentro das poesias de Alfonso Guimarães? A morte da noiva, lógico que é a grande força da poesia dele, religiosidade, né? De novo a questão da morte, para onde que eu vou, a dor, muita dor. Imagina você, vou casar mês que vem, ou daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, e minha noiva ou noivo morre. Muita dor, né? Paisagens, ele descreve bastantes paisagens que remetem a uma lembrança dele, estão presentes na poesia de Alfonso Guimarães. Então, nossos dois poetas do simbolismo brasileiro, Alfonso Guimarães e o Cruz e Souza, tá? Principalmente Cruz e Souza, e com o primeiro livro de Cruz e Souza, os primeiros livros, né, que traz esse simbolismo, faz essa força, Broquéis e Missal, ok? Vamos lá? Simbolismo, as características principais do simbolismo, a questão da subjetividade, o sentimento, o eu, né? O eu, o que eu estou sentindo, nessa navegação dentro do eu, mas é uma navegação dentro do eu mais profundo, né? Porque a dor, ela está me corroendo. Então eu vou direto nessa dor, eu vou buscar esse eu, esse sentimento, que agora
Então faz com que a subjetividade seja muito forte dentro do simbolismo. A reação ao parnasianismo. Gente, foi o que eu falei. Adianta eu escrever sobre vaso se eu não sei o que está se passando aqui dentro? Se eu não sei quem sou eu? Né? Então é uma reação ao parnasianismo. Ok? Musicalidade. Gente, já vou falar, vocês vão ver que os textos do simbolismo são bastante musicais, porque usam bastante figura de linguagem, tá? Então, já você vai ver onde que existe essa musicalidade da figura de das figuras de linguagem do simbolismo. O racional, o vago, né? Eu trabalho muito com emoção. Então, se eu trabalho muito com emoção, eu vou trabalhar com essa questão do irracional, né? Do vago, do que eu não sei explicar. Espiritualidade, mistério, místico, né? O que a gente não compreende ainda, gente. Foi bastante trabalhado no simbolismo. O efeito de sugestão te leva a pensar, né, sobre essas coisas também, porque nada ensina mais do que a dor do outro, né? Então, efeito de sugestão e figuras de linguagem. Gente, vocês vão ver que vai aparecer bastante figuras de linguagem nesses textos simbolistas. Metáfora, hipérbole e principalmente sinestesia, assonância, aliteração, são figuras de linguagem sempre presentes no simbolismo. E a gente vai falar dessas figuras, a maioria delas mais fortes, mais presentes agora. Então, a musicalidade que eu falei que ia estar presente dentro do simbolismo. Essa musicalidade é a seguinte: imagina uma abelha, gente. Ok? Tá. Imagina uma abelha. Qual que é o barulho que faz a abelha? Quando vem no seu cabelo, barulho de abelha. Tá? Agora imagina esse barulho colocado num poema. Não ia ser musical? Então essa musicalidade, gente, esse ritmo, já é uma coisa presente nas figuras de linguagem. Só que ele traz na literação e na assonância essa musicalidade mais firme, mais presente. Então quando a gente tem aqui a questão da literação, a presença de consoantes muito forte, a gente tem o barulho dessa abelhinha. Presta atenção nesse texto, Violões que Choram, do Cruz de Souza, e presta atenção nesse barulho dessa abelhinha. Vozes veladas, veludas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes. Presta atenção, ó. Olha o barulho. Esse V constante faz com que exista a literação. O que é a literação? Repetição de consoantes, tá? Então, a literação, repetição de consoantes. Então, a gente faz esse barulho, né? Essa voz que faz com que essa musicalidade venha à tona. E a gente tem também a assonância. Se a literação é repetição consonantal, a assonância é uma repetição vocálica, de vogais, tá? Lembrando que essa repetição, gente, ela tem que ser sonora, é pelo que você ouve, tá? Então, lembra de aliteração? Vozes, velus, bastante som. Aqui a assonância não é diferente, só que agora a gente vai ver que vai aparecer bastante vogal. Então vamos lá. A onda. A onda anda aonde anda a onda. A onda anda ainda onda, ainda anda. Onde? A, I, a. Entendeu? A questão de aliteração para as consoantes, assonância para as vogais, faz com que exista essa musicalidade. Aqui eu li agora um poema do Manuel Bandeira que bebeu muito, gente, mas muito do simbolismo, tá? Então, assim, essa musicalidade presente. Onde mais que vai ter, gente? Principalmente nas artes e nos textos. A sinestesia. Todo mundo lembra, dentro de figuras de linguagem, o que é sinestesia? Então, quando falar em sinestesia, vamos fazer, sim, um paralelo com anestesia. O que a anestesia faz? Ela não mexe com seus 5 sentidos? Vamos lembrar qual que são os 5 sentidos? Tato, audição, visão, olfato, paladar. Quando mexe com esses 5 sentidos, a gente tem a sinestesia. Dentro da arte, eles tentaram trazer a questão da cor, do movimento, para trabalhar com essa sinestesia, com esses sentidos dos seres humanos. E quando isso é colocado, essa mistura é colocada dentro da literatura, a gente tem também a sinestesia. Então eu trouxe exemplos para vocês, olha só, é o cruzamento de várias sensações, né?
São comparações desencadeadas pelos 5 sentidos. Então, quando você fala assim, ó, aquela criança tem um olhar tão doce, ok? Olha a mistura de sentidos, olhar doce, né? Ele tem um olhar tão frio, olhar frio. Então, mistura de sentidos, mistura de sensações, né? Cores quentes. Todo mundo já ouviu falar das cores quentes, né? Mistura de sentidos, de sensação. Por exemplo, perfume doce. E por aí vai, gente. Quando existe essa mistura de sentidos, a gente tem a sinestesia. Essa sinestesia, então, aparece muito no simbolismo também. Então, vamos dar foco à literação, assonância, sinestesia, tá? Para a literatura, são a força dessa nova escola literária poética chamada simbolismo. Pessoal, espero que todos tenham entendido. Dúvidas podem estar me perguntando, tá? Mandando as dúvidas para mim. Fiquem em casa, importante nesse momento, faça os exercícios que foram enviados. Um grande abraço a todos e em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Forte abraço!